Bom, agora que a gente já sabe de que é constituída essa secreção gástrica, de como ela é secretada, liberada para o lumen gástrico, nós vamos entender um pouquinho de como ela é regulada. Como a gente viu na aula anterior, a fase gástrica vai se iniciar com a chegada desse bolo aqui alimentar até o estômago. Então, esse alimento que chegou até a nossa cavidade oral já foi processado, triturado pela nossa mastigação, ou seja, sofreu uma digestão mecânica, teve um processamento ali enzimático com a amilase salivar, com a lipase lingual, uma solubilização dessas moléculas na saliva. Então esse alimento chega até aqui e ele vai desencadear estímulos mecânicos, tá? A partir da distensão dessa musculatura lisa, ou seja, as fibras musculares lisas presentes ali na parede desse estômago vão se estirar um pouco mais com a presença desse alimento que está chegando, porque é um volume a mais dentro do estômago. Então, essa distensão vai ativar receptores mecanossensíveis que vão levar à ativação de vias de reflexo, por exemplo, o reflexo vasovagal, que vai ativar, vai levar a respostas dentro da célula, que podem ser aumento da secreção, maior contração muscular em determinados pontos. Mas, enfim, nós temos também os estímulos químicos, tá? Que são aqueles proporcionados a partir dos oligopeptídeos e aminoácidos que são gerados a partir do processo de digestão no estômago, seja pelo ácido clorídrico ou pela ação das pepsinas. A gente vai ter ali no estômago receptores quimiosensíveis que vão reconhecer a presença dessas substâncias e assim nós vamos ter a ativação de vias que chegam até o bulbo, por exemplo, e que a partir deles, a partir do bulbo, voltam para esse estômago comandando algumas respostas, com a liberação de acetilcolina, por exemplo. Bom, como a gente está vendo aqui, as vias neurais são extremamente importantes para essa regulação, porque elas vão ativar o maior número de células dentro daquela parede do estômago. Então, o que, é que vai acontecer? Com a chegada do alimento aqui no estômago, a gente vai ter uma distensão das fibras musculares, como eu já falei, que vão ativar receptores mecanossensíveis nessa parede, levando à ativação, à estimulação de fibras aferentes, fibras sensoriais que seguem até o bulbo, onde lá no complexo vagal dorsal vão fazer sinapse com outros neurônios, levando à ativação e estimulação de neurônios eferentes, que são os componentes do nervo vago. Então, esse nervo vago chega de volta aqui até a parede desse estômago, onde eles vão ativar neurônios presentes naquela parede, que são os neurônios constituintes do sistema nervoso entérico, tá? Que são os neurônios próprios ali daquela parede do trato gastrointestinal, levando à produção de H+, ao aumento da produção de pepsinogênio e ao aumento da produção de gastrina, que é um hormônio muito importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse alimento que chega aqui pode sofrer um processo digestivo pela ação da pepsina. Então, o pepsinogênio que é liberado por essas células vai ser ativado na presença de um pH muito baixo, certo? Então, como o pH do estômago varia de 1 a 2, quando a gente tem a ingesta de alimento, esse pepsinogênio vai ser convertido em pepsina e a pepsina vai agir como uma endopeptidase que ela é, clivando algumas ligações na proteína e formando, assim, oligopeptídeos. Então, esses oligopeptídeos aqui vão ser reconhecidos por receptores quimiosensíveis, como eu falei, e isso tudo aqui pode levar à produção, por exemplo, de hormônios, como a gastrina, pode levar ao aumento da produção de H+, de pepsinogênio, enfim. É importante lembrar que as vias neurais intrínsecas, ou seja, o sistema nervoso entérico, também pode ser ativado por essa distensão. Então, a distensão não vai somente levar à ativação dessas fibras aferentes que seguem até o bulbo, mas podem também levar à ativação de complexos, de reflexos aqui dentro dessa própria parede, sem que haja essa passagem da informação para o sistema nervoso central. Quem são, então, os secretagogos, ou seja, os estimuladores da secreção gástrica? O principal deles, como a gente viu, que vai conseguir ativar o maior número de células, é com certeza a acetilcolina, que é liberada pelos neurônios intrínsecos, os neurônios que compõem ali a parede do trato gastrointestinal, o sistema nervoso entérico. Contudo, nós temos outros potentes estimuladores, como a gastrina, tá? Que vai ser liberada ali pelas células G do antro do estômago,
essa gastrina vai agir sobre receptores de CCKB, que podem estar tanto em células vizinhas como em células mais distantes no corpo do estômago. Então, ela pode ter uma ação tanto parácrina quanto endócrina. Nós temos a histamina, que é o estimulador mais potente. Então, ela sozinha consegue obter uma potência muito maior, uma estimulação muito maior dessa secreção gástrica. Mas vai, como a gente vai ver, ser influenciada por outros fatores, como, por exemplo, a ativação neural, a liberação de gastrina, enfim. Então, essa histamina vai ser liberada por células chamadas de células enterocromafins da lâmina própria, certo? E vai agir sobre receptores H2 presentes nas células parietais. Por fim, como a gente já havia falado, nós vamos ter os neurônios entéricos secretando acetilcolina, e essa acetilcolina vai agir sobre diversas células dentro da mucosa do estômago. E eles vão agir aqui sobre os receptores muscarínicos do tipo M3. Aqui temos uma representação de toda essa estimulação da secreção de HCl pela célula parietal. Nós estamos vendo aqui que esses neurônios intrínsecos, os neurônios que constituem o sistema nervoso entérico, podem ativar cada uma dessas células individualmente. Então, esse neurônio pode levar à liberação do peptídeo liberador de gastrina, tá? Que vai estimular essa célula G lá no antro. Esses neurônios podem levar à ativação direta das células parietais, à estimulação direta dessas células, promovendo a maior produção, a maior liberação de H+, e Cl-, como também podem, por essa liberação aqui de acetilcolina, levar à estimulação das células que secretam histamina, certo? Por outro lado, a gente tem aqui a gastrina sendo produzida pelas células G lá presentes no antro, e essa gastrina pode agir tanto de forma parácrina sobre células que estão ali vizinhas lá no antro, como podem cair na circulação sanguínea e agir sobre células presentes no corpo do estômago. Então, por essa via endócrina aqui, a gastrina pode, por exemplo, levar à estimulação da própria célula que libera a histamina, como também pode levar à estimulação direta das células parietais, certo? Então, a gente está percebendo que essa célula aqui que produz histamina, que libera histamina, tem uma ação potencializada. Isso porque ela vai ser estimulada tanto pela ação da gastrina, como pela ação dos neurônios aqui que vão liberar acetilcolina estimulando. Então, essa célula aqui acaba sendo a célula cuja secreção é a mais potente sobre essa estimulação do HCl. Por outro lado, nós vamos ter substâncias que vão levar a uma diminuição dessa secreção de HCl, certo? A gente vai ter, por exemplo, a somatostatina, liberada pelas células D, presente lá no antro também desse estômago, e essa somatostatina vai agir sobre um receptor acoplado à proteína GI. O que ela faz? Então, essa somatostatina pode ser liberada ou por ação das fibras que liberam acetilcolina sobre essas células, ou podem ser ativadas a partir da percepção de prótons H+ em excesso lá no antro do estômago. Então, a partir do momento em que ela reconhece essa alta acidez do conteúdo gástrico, ela vai levar a um feedback negativo, ou seja, ela vai conseguir controlar um pouco mais essa secreção para que essa secreção se mantenha nos níveis adequados. Como a gente está vendo aqui, a gente tem lá no antro células que são as produtoras de somatostatina, as células D, e as células produtoras de gastrina, que são as células do tipo G. Essa somatostatina vai ser liberada pelas células D e vão inibir as células produtoras de gastrina. Dessa forma, todo aquele processo que a gente falou anteriormente vai ser dificultado. Então, a gastrina não vai cair na corrente sanguínea como deveria e não vai conseguir, por exemplo, ativar diretamente as células parietais, certo? E nem estimular aqui as células produtoras de histamina. Como a gente falou, a histamina é um dos maiores, é a maior, na verdade, estimuladora dessa secreção gástrica, tá? Porque ela vai ser ativada por diferentes vias e a partir do momento em que cai essa concentração aqui de gastrina, a gente vai ter uma diminuição da estimulação direta dessas células parietais e uma perda também da estimulação que é promovida pela histamina. Então, cai bastante esses valores de HCl no lúmen do estômago.
Além disso, nós vamos ter também prostaglandinas e o fator de crescimento epidérmico agindo de forma inibitória, mas aqui a diferença é que a somatostatina vai agir de forma tanto parácrina quanto forma endócrina, enquanto as prostaglandinas e os fatores de crescimento epidérmico vão agir de forma parácrina, eles são mediadores locais. Uma coisa que é importante de lembrar é que a secreção do pepsinogênio também vai ser estimulada pela acetilcolina, tá? Principalmente por esses neurônios intrínsecos, os neurônios constituintes ali no sistema nervoso entérico, mas essa secreção de pepsinogênio pode ocorrer também por estimulação causada por um hormônio conhecido como secretina, que vai ser liberado lá no duodeno quando se inicia a fase intestinal da resposta integrada à refeição. Bom, como a gente está vendo aqui, a gente tem vários mecanismos de regulação, tá, sendo representados ao mesmo tempo. Desse lado nós temos os inibidores dessa secreção gástrica e desse lado aqui nós temos os estimuladores dessa secreção gástrica. Bom, a somatostatina, as prostaglandinas e os fatores de crescimento epidérmico vão agir sobre essa célula, levando à ativação de receptores que estão acoplados à proteína GI, que inibem a adenilato ciclase. Então, essa adenilato ciclase inibida, como a gente sabe, não consegue converter ATP em AMP cíclico e, consequentemente, a gente não vai ter a fosforilação de diversas proteínas plasmáticas, nós não vamos ter a abertura de canais que são desencadeados, que são abertos a partir dessa fosforilação e, consequentemente, a gente tem uma diminuição da mobilização de proteínas dentro dessa célula, a gente tem uma diminuição da produção, da liberação desse ácido clorídrico. Por outro lado, aqui a gente tem os estimuladores dessa secreção, os secretagogos. Então, primeiramente, temos aqui a histamina, que é a mais potente deles, fazendo com que haja, com a sua interação com essa célula, a ativação do receptor H2, que é um receptor acoplado à proteína GS. Então, essa proteína GS ativa vai ter a sua subunidade alfa da beta-gama dissociada, e a subunidade alfa ativa a adenilato ciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai levar à ativação de proteínoquinases dependentes de AMP cíclico, ou seja, da PKA. E essa PKA pode fosforilar diferentes alvos dentro dessa célula, como a gente já falou várias e várias vezes aqui. Por outro lado, a gente tem aqui a acetilcolina liberada pelos neurônios entéricos, os neurônios intrínsecos da parede do trato gastrointestinal, e a gastrina, que é liberada lá pelas células G no antro, agindo aqui sobre receptores que vão estar acoplados a uma proteína GQ e que ativam a fosfolipase C-beta. Essa fosfolipase C-beta, quando ativada, com certeza aqui vai, a gente já sabe, levar a uma clivagem do PIP2, que é um fosfolipídio da membrana interna dessa célula, promovendo a liberação de IP3 e de diacilglicerol. Esse IP3 age sobre os canais de cálcio no retículo endoplasmático, promovendo a liberação desse cálcio dentro do retículo para o citoplasma, e o diacilglicerol age ativando a PKC, certo? Então, tanto a proteína quinase C quanto a proteína quinase A vão promover a incorporação da bomba de prótons e de canais de cloreto na membrana apical. Isso porque, como a gente viu, o cálcio tem uma função muito importante, tá? Nessa fusão das vesículas, como lá presente nas membranas túbulo-vesiculares que a gente viu na aula anterior, com essa membrana apical aqui da célula, fazendo com que as bombas de prótons e os canais de cloreto sejam incorporados aqui. Além disso, esse cálcio, esse AMP cíclico dentro da célula podem levar à ativação de canais de potássio na membrana basolateral, que são os canais de efluxo de potássio, como a gente viu. Tudo isso aqui em associação vai promover um aumento da secreção de ácido clorídrico. Bom, aqui eu trouxe alguns fármacos que vão agir sobre essas vias que a gente acabou de falar, inibindo essa secreção gástrica. Então isso é importante porque em determinadas patologias, a gente vai ter, por exemplo, uma agressão à mucosa do estômago. Pode haver formação de úlceras, entre outras coisas. Então é importante aqui que a gente entenda como é que esses diferentes fármacos podem agir de acordo com o que a gente acabou de aprender. Esses fármacos podem ser inibidores das bombas de prótons, agindo diretamente sobre a bomba H+, K+, ATPase. Então não tem essa troca de K+, no caso potássio, pelo próton. E aí a gente não tem essa secreção do ácido clorídrico acontecendo de maneira ideal aqui no lume da glândula gástrica, certo? Como exemplo desses fármacos a gente tem o omeprazol. Nós podemos ter, por exemplo, aqui a atuação de antagonistas muscarínicos, como por exemplo a atropina, que vai
impossibilitar que essa acetilcolina se ligue ao seu receptor M3, e aí você também tem uma diminuição dessa secreção gástrica. E nós vamos ter aqui os antagonistas do receptor de histamina, como por exemplo a ranitidina, cimetidina, que fazem com que essa histamina não consiga se ligar ao seu receptor e não consiga estimular essa célula a produzir ácido clorídrico. E como a gente sabe, a histamina é o mais potente dos estimuladores, dos secretagogos. Então, essa ação aqui inibitória é bastante relevante.